Bom dia, vamos continuar nosso estudo sobre a mesa. A gente começou dando essa visão panorâmica, né, a respeito da mesa. Vimos, eu vou repetir mais uma vez, que a mesa é o que está sobre e em volta, e não só o objeto em si. A gente falou disso no primeiro dia, a gente começou a entender isso e a gente começou a pensar um pouquinho a respeito da mesa de Deus. Como eu falei ontem, a gente começou pela mesa de Deus, porque se a gente não passar lá, todas as outras mesas, todos os outros entendimentos das outras mesas vão estar distorcidos. Então a gente começou pela parte que importa, que mais importa, na verdade, que é a mesa de Deus. E aí a gente começou a falar ontem a respeito do que o Senhor colocou sobre a mesa dele e em volta da mesa dele, já que a mesa se trata sobre isso. E nós falamos que o Senhor chamou não só ele, que a mesa é dele, então ele se colocou ao redor da mesa, como também colocou a cada um de seus filhos em volta dessa mesa. Logo, os nossos irmãos, nós e os nossos irmãos. E sobre essa mesa, o Senhor colocou a união, colocou o pronunciamento da bênção, que é a liberação da palavra, e a vida para sempre, que é a vida eterna. E ontem a gente mergulhou um pouquinho nisso através do Salmo 133. E eu falei com vocês que a gente ia começar a entender um pouquinho melhor a respeito dessa união e também da unidade. A gente ainda está na mesa de Deus, a gente ainda está olhando para essa mesa do Senhor, mas se o Senhor serviu a união sobre a mesa, então ela é algo importante para a gente começar a refletir sobre ela, porque o Senhor não falou qualquer coisa sobre ela. Nós vimos que a bênção do Senhor é a própria presença dele. Nós vimos que essa é a maior bênção que nós temos, que ele declarou sobre nós, que é a própria presença dele. E a gente viu que ele fez dessa mesa um lugar profético, um lugar de liberação dessa bênção, dessa presença, desse fluir dessa presença. Então hoje a gente vai entrar na parte da união. A gente vai falar da união e da unidade, mas acho que hoje a gente não vai conseguir chegar na diferença de uma para outra. Então a gente vai bem devagar. Preciso que vocês prestem mais atenção ainda hoje, porque a gente vai falando nos detalhes para a gente continuar construindo esse pensamento, tá certo? Lembra que a gente está vindo de uma visão panorâmica e agora a gente está colocando a lupa. Nós ainda estamos na mesa de Deus. A gente só está agora olhando o que o Senhor colocou sobre a mesa. Nós já vimos a presença, já vimos que a vida para sempre é conhecer ao Senhor e agora nós vamos falar da união. Antes de nós começarmos a falar, vou fazer a declaração aqui que o Senhor mandou fazer a respeito das nossas Bíblias, que essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei transformado pela sempre viva e incorruptível palavra de Deus. No nome de Jesus. Amém. O dia que eu e você, de fato, internalizarmos que essa palavra é viva e que ela transforma tudo dentro de nós, é porque a gente, de fato, entendeu tudo que Jesus estava falando, tudo que ele foi na sua essência. Ele é o próprio verbo que se fez carne. Então, o dia que a gente entendeu o poder dessa palavra dentro de nós, porque a Bíblia, assim, é um livro, mas ela dentro de nós, as palavras daqui dentro de nós, a gente vai ver que o mundo nunca mais vai ser o mesmo e a glória do Senhor vai se manifestar. Amém? Vamos lá então. Vamos falar um pouquinho sobre a união. Ontem eu comecei citando alguns significados de união, só para a gente ter um pouco do entendimento do que a gente estava falando, mas hoje eu vou aprofundar um pouquinho sobre isso, tá bom? União é o ato de se unir. Olha só. E aí eu fui procurar o que é unir. E unir quer dizer aproximar-se, reunir-se com outros formando um todo, unificar, colar,
grudar, pôr em contato uma coisa com a outra, ou alguém com outro alguém. Atar, juntar, ligar, atuar como elemento comum entre partes. Pode ser 2, 3, 10, 1000. É um elemento comum. Essas partes têm esse elemento em comum. Misturar-se, conciliar. Então, ontem, como a gente falou, nós temos essa mesa do Senhor. Então, o Senhor é o ponto em comum que eu tenho para começar a me unir com o meu irmão. Eu, como filho de Deus, assentado à mesa de Deus, tenho como ponto em comum o Senhor, o nosso Pai, para que eu te chame de irmão e você me chame de irmã, e a gente consiga começar a ter uma união, ok? A gente falou mais sobre isso ontem, sobre esse pôr em contato, sobre esse estar olho no olho, sobre esse formar um único cenário, um todo, quando a gente falou ontem a respeito da união. E hoje eu quero falar com vocês o seguinte: o que será que acontece quando a gente começa a se unir várias vezes? Porque eu falei que a união é um ponto. A união ela é pontual, ela é aqui, ela é algo que a gente tem em comum. Mas o que acontece se eu começar a explorar, no bom sentido, a me aprofundar nesse ponto que nós temos em comum? O que acontece se eu decidir utilizar esse ponto em comum para me encontrar com você várias vezes? É aí que a gente chega na palavra reunir. A gente veio da união, aí viu o que é unir. E aí a gente está falando que quando a gente se une muitas vezes, a gente então pratica reunir. E o que é reunir? Unir de novo. Unir outra vez. Mas também além de tornar a unir o que estava junto e se separou, por exemplo, promover um encontro ou uma reunião, seja para discutir alguma coisa, para decidir alguma coisa, ou para comemorar alguma coisa, ou para lamentar alguma coisa. Significa que aquelas partes que se uniram, por algum motivo se separaram, seja para dormir, para trabalhar, para comer, ou por uma discussão, ou qualquer outro tipo de evento que fez elas se afastarem. E então elas decidiram se unir de novo. Então elas se reuniram. Ok? Então, quando a gente se une muitas vezes, a gente começa a se reunir. E aí, quando a gente faz alguma coisa muitas vezes, isso se torna um hábito. Então, quando eu crio o hábito de me reunir, eu estou provocando algo no mundo espiritual. A gente vai continuar caminhando para continuar entendendo. Então, quando eu me uno, eu fiz algo pontual. Quando eu me uno muitas vezes, eu estou criando um hábito. E não é à toa que o Senhor serviu a união sobre a mesa. Porque sobre a mesa, a gente não passa uma vez agora e outra vez daqui a 10 anos. A gente senta para comer numa mesa pelo menos 2 vezes ao dia, pelo menos. Então, o Senhor fez questão de servir sobre a mesa, sobre um lugar de frequência, de convivência, algo que precisa ser repetido. Então, quando eu e você decidimos comer a união do Senhor, nos alimentarmos da união que o Senhor serviu, então nós vamos criar o hábito de nos unir muitas vezes. Ou seja, nós vamos voltar a essa mesa várias e várias vezes. Nós vamos nos reunir. E quando você e eu começamos a nos reunir, acontece uma outra coisa. Eu e você passamos a ter assuntos em comum. Além daquele ponto que nos uniu. Por exemplo, se eu sou de Efraim, você é de Efraim, então esse é o ponto em comum que nós temos para um ponto de partida. Eu quero que vocês entendam que as coisas aquele ponto que nós temos em comum é só um ponto de partida.
E às vezes a gente acha que estar na mesma igreja, na mesma congregação, na mesma reunião de pessoas que estão se chamando por um mesmo nome, já é ter comunhão, já é ser um, já é estar congregando. E não é. Esse é um ponto de partida. A partir do momento que você decidiu fazer parte do corpo de Cristo através da Efraim, e eu também, então esse deve ser um ponto de partida para que a gente consiga nos reunir, para que a gente consiga criar o hábito de praticar esse ponto de partida, de nos encontrarmos nesse ponto de partida várias vezes. E quando a gente continua fazendo isso, quando a gente mantém esse hábito, a gente começa a criar afinidade, sintonia. O que nós teremos em comum não vai ser só o lugar ou alguém que nos apresentou, como no caso do nosso Senhor, que nos tornou filhos e é o nosso ponto em comum. A gente vai começar a viver experiências em comum. E quando a gente começa a viver experiências em comum, a gente começa a ter uma troca de sentimentos, de pensamentos, de modo de agir. A gente começa a se aproximar um do outro. A gente começa a conversar e a ter essa troca entre o que está dentro de mim e o que está dentro de você. E a gente começa a criar sintonia, a gente começa a vibrar na mesma frequência. E quando a gente fala sobre isso, lembrando que a gente está falando da mesa do Senhor, então o Senhor começa a vibrar numa mesma frequência. E nós começamos a vibrar na mesma frequência que Ele, juntos. Então nós começamos a ter o mesmo tipo de pensamento, o mesmo modo de falar. Porque você consegue imaginar um pai e uma mãe muito educados, falando baixo, sendo muito solícitos um com o outro, com os seus filhos à mesa, falando palavrão, xingando, sendo desrespeitosos, jogando as coisas no chão para a mãe limpar, é no mínimo incoerente. Porque o que sai da mãe, do pai, o que eles estão ali trocando entre eles, vai sendo absorvido pelos filhos. E todos vão começando a ter um comportamento parecido. Eu estou falando de comportamento, não estou falando de personalidade, nem do que a gente estava falando em relação a quando junta a gente com o Espírito Santo, que é uma coisa única. Eu estou falando sobre comportamento, conjunto de ações que caracteriza você e eu. Tá certo? Então, quando a gente começa a frequentar a mesa de Deus, a frequentar esse espaço, esse lugar, esse tempo com os nossos irmãos, nós vamos começando a criar o mesmo tipo de pensamento. Aí, quando a gente vai olhar no dicionário, a gente vai ver que quando nós entramos em sintonia de sentimentos, de modo de pensar, de agir e de sentir, isso quer dizer comunhão. Então, veja só que a gente está chegando na comunhão. É só que a comunhão está começando a aparecer no nosso meio. Não é na hora que a gente se uniu num ano novo, ou num culto de domingo, e depois só se viu na outra semana. É quando a gente começou a fazer isso muitas vezes, e de preferência todos os dias, que a comunhão começa a aparecer. E aí a gente começa a ficar parecido. E a gente começa a realizar algo em comum. Porque a gente pensa igual, parecido, a gente tem pensamentos em comuns, a gente tem ações em comuns, a gente teve experiências em comuns, a gente começou a ter a mesma vibração, a mesma sintonia. Então a gente começa a realizar coisas em comum. Era isso que Jesus tinha com o Pai, e é ainda, porque os dois estão vivos. Quando a gente vai ver lá em João 1,18, diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que naquela época ainda que Jesus estava aqui, ainda não tinha morrido e ressuscitado, ele era o único, depois ele se fez primogênito. Mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Jesus tinha a mesma mente do Pai,
o mesmo sentimento do Pai, agia como o Pai e tinha o mesmo coração que o Pai. Por isso que ele falou, se vocês veem a mim, vocês veem o Pai. Por quê? Porque vocês estão vendo alguém que vibra da mesma maneira que ele. Alguém que está na mesma frequência, que está na mesma sintonia, que está fazendo tudo o que ele faz, porque nós temos comunhão. E o versículo na minha versão, que é a NVT, diz comunhão íntima com o Pai. A gente vai ver um pouquinho lá na frente o que é essa comunhão íntima. Mas ele tinha comunhão íntima. Então, quando a gente vai ver aqui, a gente está fazendo essa escala. A gente se uniu, a gente se reuniu, a gente começou a ter algo em comum mais ainda do que só aquele ponto. A gente começou a ser parecido, a gente começou a ter uma troca muito mais fácil, a ter uma fluidez de pensamento, de ação. E agora a gente está vendo que isso é comunhão. E é aqui que Deus é maravilhoso, como sempre se revela aqui, porque ele foi tão fiel, tão maravilhoso, tão lindo, que ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar as pessoas para terem comunhão, para conhecer intimamente o meu filho. E porque eles vão ter comunhão com o meu filho, eles também vão ter comunhão comigo. Lembra que a gente está falando da mesa de Deus. A gente vê isso lá em 1 Coríntios 1, 9 e 10. Olha o que está escrito lá. Deus é fiel e ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, suplico-lhes, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Sintonia. O mesmo parecer, tenham o mesmo sentimento, tenham a mesma intuição, sintam da mesma maneira. Unidos em pensamento, pensem da mesma maneira e propósito. Ajam da mesma maneira, realizem algo em comum. Então a gente começa aqui a entender que para a gente ter comunhão uns com os outros, a gente precisa ter a mesa de Deus. Eu não consigo ter comunhão genuína com tia Vana se eu e ela não estivermos sentadas à mesa de Deus. Eu posso rir com ela um tempinho, depois eu rio outra vez, depois a gente até fala um oi, tchau, tudo bem? Ah, tudo bem, tchau. Mas eu não consigo ter comunhão com ela se ela não estiver sentada na mesa de Deus. E eu também. Por quê? Porque foi aí que o ponto em comum começou. Se a gente tirar o Senhor, então a gente já não está mais se reunindo para a glória de Deus. Se a gente tirar o Senhor, então a gente não está mais tendo Ele como centro de tudo que fazemos. E quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, quando eu me reúno com alguém, precisa ser para a glória de Deus. Quando eu tenho comunhão com alguém, eu posso em algum momento me assentar em alguma mesa e ter uma conversa pontual com alguém, por exemplo, numa reunião de trabalho. Agora, quando eu estou falando de mesa, que é essa mesa que eu falei do contexto judaico, de ter comunhão, de ter troca, de ser amigo, de ter intimidade, aí, se o Senhor não tiver, eu tenho um problema. Eu preciso do Senhor para ter intimidade com outra pessoa. Qualquer tipo de intimidade que eu tenho com alguém precisa passar pelo Senhor. Ah, mas e se essa pessoa não crê em Deus? Você precisa ter a consciência que você está caminhando, você está convivendo com aquela pessoa, mas não está tendo intimidade com ela. Lá no Novo Testamento, eu não peguei o versículo para mostrar para vocês, mas amanhã eu posso trazer. Tem um conselho de Paulo que fala assim, se essa pessoa continuar decidindo a ser ímpio, continuar decidindo a não seguir a palavra de Deus, continuar decidindo a não obedecer, a não servir ao Senhor, com ela nem comais.
nem tenham comunhão com esse tipo de pessoa. Nós precisamos aprender a discernir os nossos relacionamentos, onde nós nos assentamos, onde nós vamos influenciar, onde nós podemos ser influenciados, onde nós vamos ter troca. Jesus, por exemplo, a gente vai falar isso lá na frente, só vou citar, ele se assentou com pecadores, mas ele não teve comunhão com aquela pessoa que continua assim. Quando ele se sentou com pecadores, foi para transformar a vida da pessoa. Na hora que ele tinha troca, na hora que ele tinha intimidade, era com os seus discípulos, os seus amigos. Ele se assentava também para ensinar ao povo, mas na hora da troca, na hora da conversa, na hora da intimidade, na hora das explicações da parábola, na hora de falar como ele estava, era com seus amigos. Então a gente precisa começar a ter esse tipo de discernimento. E o que muitas vezes acontece no corpo, no corpo não, na congregação, é que a gente tá lá, indo ao culto, assim que acaba o culto a gente vai embora e acha que tá tendo comunhão com os irmãos. E não estamos. Nós só estamos juntos por causa de um ponto em comum, que é o Senhor. Mas esse é o ponto de partida. E é aqui que você entende melhor também o que está lá em 1 João 1, 6 e 7. Está escrito assim, ó. Portanto, se afirmarmos que temos comunhão com Ele quem? Com o Senhor, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui está falando que se a gente está dizendo que tem comunhão com o Senhor, a gente precisa viver na luz. E quando ele diz que a gente vive na luz, quando a gente está dizendo que essa comunhão é de verdade, ele está dizendo que então nós vamos ter comunhão uns com os outros. Porque, mais uma vez, a mesa é de Deus e ele decidiu colocar o seu irmão na mesa junto com você. Você precisa ter comunhão. Não só se sentar, não olhar para a cara do seu irmão, não falar com ele, comer o que Deus tem para liberar ali da palavra e ir embora. Isso não existe. A gente acha que isso pode acontecer espiritualmente, mas não existe. Ou você tem comunhão com seus irmãos, ou está na luz, ou como diz o versículo, você está mentindo e não está praticando a verdade. Você está vivendo na escuridão quando você não tem comunhão com seus irmãos. Porque nós precisamos, sim, nos aproximarmos a ponto de começarmos a ter a mesma frequência. Nós não podemos mais nos enganar. O inimigo tem feito isso no meio das congregações. Eu estou falando congregação porque o corpo é o corpo de Cristo, é intacto e é um só. Mas muitas vezes a gente está na congregação, mas não faz parte do corpo. A gente vai falar também sobre isso lá na frente, quando a gente fala não discernindo o corpo de Cristo. Mas, quando eu e você estamos numa mesma congregação, nós precisamos entender aqui o que Paulo falou aos Coríntios. Vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Por quê? Porque essa é a estratégia do inimigo. Se ele causar divisão entre os irmãos, se ele causar contenda, se ele causar ruptura, já dizia o próprio Jesus, um reino dividido já está condenado. Só que, como eu falei para vocês, a mesa é do Senhor e nada foge ao controle dele. A mesa vai funcionar de uma maneira ou de outra. O que pode acontecer é você não estar na mesa. O que pode acontecer é você achar que está na mesa, mas na verdade está mentindo e não praticando a verdade. Porque quando você vai à congregação, mas não tem comunhão com seus irmãos, quando você tem divisão ou causa divisão, que é pior ainda, porque a Bíblia diz, ai daquele por quem vier o escândalo. Quando você causa divisão ou você se divide do seu irmão, você está andando na mentira. E o pai da mentira é Satanás. Eu sei que é algo duro de eu dizer, mas eu preciso falar. Porque a gente está chegando num tempo, a Havana até comentou isso,
aí, não lembro se foi na oração ou antes da oração, que o Senhor está revelando claramente aos seus profetas, claramente à igreja do Brasil, que é um tempo difícil que virá, que é um tempo de guerra. Nós já estamos nessa guerra, só que ela vai ficar mais palpável. E a estratégia de Satanás é começar a fazer confusão dentro da congregação. Ele não atinge o corpo se a congregação estiver entendendo e discernindo o corpo. Então eu preciso falar bem diretamente com vocês para que vocês entendam. Se não há comunhão, se só há um ponto em comum e o ponto de partida virou aquilo todos os dias, se não há o hábito de se unir novamente, separa, une, separa para trabalhar, para dormir, para ter o dia a dia e une, separa e une. Se não tiver isso, se não chegarmos à comunhão, estamos vivendo numa mentira. Estamos sendo pessoas que se reúnem para fazer qualquer outra coisa, menos para ser corpo de Cristo. Porque quando nos reunimos, é o Senhor que determina como isso vai acontecer. É Ele que determina como a mesa vai se comportar. Não é Ele que vai mudar a frequência dele para ser igual a gente. É a gente que vai mudar a nossa frequência para ser igual a Ele. Ele é imutável, nele não há sombra de variação. Quem precisa mudar e conseguir essa sintonia com o Senhor somos nós. E para conseguir essa sintonia com o Senhor, eu preciso estar em comunhão com você e você comigo. Porque Ele vê os olhares atravessados. Ele vê o sorriso que, na verdade, está querendo enforcar a pessoa. Ele vê você dizendo que está tudo bem quando você está guardando algo contra seu irmão. Ele vê você dizendo, vim para cá para ter comunhão com todos. E aí, na verdade, você só está ali para receber a bênção da parte de Deus. Ele vê, nós não podemos esconder. Eu queria que vocês pensassem nisso até aqui. Eu quero deixar uma pergunta para amanhã. Amanhã a gente vai continuar aprofundando nesse caminho, porque vocês estão percebendo que é um caminho. União, aí a gente se une, aí a gente se reúne, aí a gente tem comunhão e amanhã a gente vai continuar esse caminho. E a pergunta que eu quero deixar para vocês é: ontem eu falei que o Pai se sentou à mesa, porque a mesa é de Deus. Eu falei que ele chamou os seus filhos à mesa e que Jesus era seu filho unigênito que virou primogênito. Hoje eu falei que ele nos convidou a ter comunhão com o seu filho, logo o seu filho está na mesa. Mas a pergunta que eu quero deixar para amanhã é: e o Espírito Santo? Será que ele não foi para essa mesa? Porque nós sabemos que Deus é um Deus que se manifesta em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como eu e você somos uma pessoa só e temos corpo, alma e espírito. Na verdade, nós somos espírito, nós possuímos uma alma e habitamos num corpo. Mas tudo isso, quando a pessoa olha para mim e para você, ela vê uma coisa só. Mas nós temos 3. Assim é o nosso Senhor. Então eu falei para vocês do Pai na mesa de Deus, falei para vocês do Filho na mesa de Deus. E antes da gente continuar para amanhã, para a gente continuar outra parte do nosso caminho, eu deixo essa pergunta para vocês. E o Espírito Santo, será que ele não foi para a mesa? Será que ele não está lá? Onde que ele está se ele foi? Queria que vocês pensassem nisso para amanhã. Que vocês pensassem nesse caminho, nessas palavras, tá bom? Unir a união, unir, reunir, comunhão. E onde o Espírito Santo está nessa mesa. E amanhã a gente vai continuar falando desse caminho para a gente chegar lá na diferença entre união e unidade.